Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Esdras e Neemias. Fazem parte dos livros históricos. O livro de Esdras e Neemias, na minha maneira de ver, de estudar, foi os dois livros que eu tive mais dificuldade. Por que eu tive mais dificuldade? Porque no começo dos livros que eu digo, não da leitura, mas da cronologia. No começo era um livro único. E esse livro depois foi dividido em dois. Mas é um livro tremendamente difícil, por quê? Porque o que o autor sagrado está contando é muito misturado em épocas diferentes. Um capítulo está numa época, outro capítulo está na outra, outro capítulo está na outra, e quem não tem essa visão lê como se fosse uma sequência, e não é. É uma continuação da história de Israel, de 538, mais ou menos, até 400 anos antes de Jesus Cristo. Ele carrega o tema dele central, que é a reorganização da comunidade. Ele vai falar muito sobre os judeus que foram repatriados. Eles saíram do exílio da Babilônia e voltaram para Israel. Nós estamos sempre falando isso porque os livros históricos prendem muito nisso, porque isso ficou muito marcado para o povo judeu. Ficou mais marcado que a travessia do Egito para Canaã. Porque lá foi uma questão só, veio todo mundo. Agora não. Agora é um problema de reinos próximos, um querendo engolir o outro. E o povo judeu passando muito aperto. Agora eles voltam para Israel, tem que reestruturar a comunidade. Criar uma pátria nova, outra vez. Então, o Esdras e Neemias vai falar sobre isso, mas não de forma cronológica. Por exemplo, de repente você está lendo o capítulo 8, que é um capítulo que está falando sobre o exílio da Babilônia, a volta do exílio, a reconstrução do templo, a reconstrução da política, a reconstrução da economia, a reconstrução da ordem social em Israel. Aí termina o capítulo 8, você vai em sequência para o capítulo 9, e no capítulo 9, ele está falando mais de 100 anos atrás. Só que o autor sagrado não teve essa perspicácia de pôr em ordem cronológica. Ele foi soltando os livros por acaso, foi soltando as laudas, foi escrevendo. E foi juntando os documentos que ele tinha e colocando junto. É como se a gente fosse pegar os nossos documentos em casa e fosse colocando tudo um em cima do outro, mas não em ordem cronológica. De repente tem conta de luz de 2018, mais embaixo, conta de luz de 2015 mais para cima, conta de luz de 2014 mais lá embaixo. Enfim, foi aquela mistura. É mais ou menos isso, o livro do Esdras e Neemias. Mas, no geral, eles ainda procuram mostrar como os grupos deviam unir para reorganizar o povo de Israel, reorganizar as comunidades. E eles encontram grande dificuldade. Essa grande dificuldade estava lá em Moisés, e agora essa grande dificuldade está no exílio da Babilônia, que foi, com a libertação do exílio da Babilônia, eles teriam que reorganizar. Reorganizar o quê? Com grandes dificuldades, a reorganizar a economia, para eles poderem sobreviver. Reorganizar a política, para que eles possam obter o espaço de Israel de volta. Que Israel não ficou lá quietinho, não. Nesse período, muitos também entraram lá e tomaram partes. Eles tinham que reconquistar as terras de volta.
Grande parte não, mas grande parte sim. E também a questão ideológica, para manter para manter aquela ideia da identidade original dos judeus, que foi se perdendo no exílio. 40 anos lá no exílio, eles perderam muita coisa. E agora tem que reconstruir isso de novo. E o líder que era a pior situação. Porque o líder que tinha que fazer com que esses três problemas, político, ideológico e econômico, fosse resolvido. E o líder passava maior aperto, porque como liderar um povo de cabeça dura e fazer com que, como era antes, voltasse a ser de novo. Porque o povo judeu passou por muitas dificuldades nesse sentido. Tal ponto que, só um adentro aqui, nos anos 70 depois de Jesus, houve a diáspora, eles espalharam-se pelo mundo. Era uma nação sem pátria. A nação judaica ficou sem pátria até 1945, 46, quando os Estados Unidos compram aquela área lá no Oriente Médio e os judeus que estavam nos Estados Unidos e no mundo todo, que quisessem voltar para Israel, poderia voltar. Aí que eles foram ter uma pátria. A nação judaica começa a voltar para Israel aos poucos. Então é verdade que até hoje só 40% dos judeus no mundo vivem em Israel. 60% estão espalhados por comunidades pelo mundo. A maior parte deles nos Estados Unidos da América. Mas todos os países do mundo, ocidental principalmente, tem judeu. Europa, América do Sul, aqui no Brasil, nós mesmos conhecemos judeus, velho. Quantas pessoas que nós conhecemos que são judeus, né? E que estão aí vivendo junto da gente. São Paulo tem uma grande comunidade judaica, inclusive, atuando com sinagoga, com tudo. Né? Então, essa questão de uma nação sem pátria é duro. É duro de se ver. Hoje nós estamos vendo isso diretamente, diariamente. Todos os dias no jornal tem aquelas pessoas que estão fugindo de situações difíceis da África, porque a África não é um problema só de fome, não. A África vive em conflito. Um estado vive em conflito com o outro o tempo todo. Nós vamos falar mais um pouco sobre a África, dando oportunidade, porque a África é um país que se fala pouco dela. E quando se fala, só fala de pobreza. Não é bem assim. É também pobreza. Mas tem os problemas sociopolíticos e econômicos da África, são gravíssimos. E são patrocinados. Pior ainda. Patrocinados pela França, patrocinados pelos Estados Unidos, patrocinados pela Inglaterra. É grave aquilo lá. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos e vivamos em paz.